Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo, tudo beleza? E aí gente, já tem um tempinho que eu tô sumido aí, né? Porque tenho realizado uns projetos, eu acabei ficando, acho que tem um mês, ou quase um mês e meio, se não tiver errado que eu não faço um vídeo aqui pra vocês, mas agora já me ajeitei e agora vamos voltar, com força total, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar, né? Logo de cara nós já vamos falar sobre algumas coisas. O bom de ter tido esse tempo, né? Digamos um time skip, né? No caso, que é assim. Não liga, que eu tô bocejando um pouco que eu tô gravando essa noite. Vamos lá. Mas o bom é que vai ter muitos assuntos que eu vou estar podendo abordar com vocês aqui, dando minha opinião. Recentes, né? Tipo assim, primeira coisa, tá tendo uma questão muito importante, né, do ocorrido, né, que eles chamam de chacina lá em São Paulo, de 14 pessoas, né, responsável também pelo assassinato do policial militar. Eu não vou citar nomes aqui, né, porque não tem necessidade, você já deve ter visto, só estou aqui para deixar minha humilde opinião. Bom, isso me dá até um pouco de sono, fora um dia cansativo, por quê? É uma hipocrisia você ver o governo tentando defender criminoso como sempre. Basicamente a gente está vendo que a justiça sim funciona, só que pro lado errado. Ela tá certa, o efeito dela é muito bom, só que para as pessoas erradas. O que mostra, o que nos é mostra, o que nos mostra, o que eles nos mostram, que bandido tem que ter muito mais benefícios do que a população de bem. Eles têm que ter toda a oportunidade, que não pode isso, que não pode aquilo, não pode blá blá blá, enfim, né? E tentam calar as pessoas que são contra. O problema é que é uma grande maioria, que é uma grande parte da população acha isso um absurdo, porque a maioria da população é de bem. Ou seja, eles estão tentando, como eu já falei em vídeos anteriores, implementar um modelo de governo através de uma inserção agressiva, uma inserção política, econômica, de uma forma agressiva. Essa é a visão que eu tenho e aposto que muitos de vocês também têm. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Você tem um policial que foi assassinado, ninguém faz passeata. Agora, quando criminosos que podem, sim, tem muita chance, provavelmente, a ver com isso, aí é um absurdo. Mas engraçado que quando é para defender a pessoa que está ali todo dia arriscando a vida pela população, pela segurança da população, ninguém faz passeata. Isso que me deixa esse pessoal, principalmente de esquerda, fala de direitos humanos, mas peraí, gente, e os direitos humanos do policial? Ele é humano. Os direitos humanos da família dele, dos filhos, da mãe, do pai, ele também tem, igual o criminoso. Só que vocês têm que botar na balança. Infelizmente o mundo é assim, o mundo não é uma utopia. Botar na balança o quê? Quais os direitos que eu tenho que ver? Outra pessoa que escolheu fazer o mal, ou uma pessoa que escolheu arriscar a própria vida e deixar a família sozinha para poder fazer o bem e proteger vocês. E é isso que não entra na cabeça. Tudo é para criar uma desculpa. Isso me irrita muito. Não irrita, deixa indignado. E é por isso que às vezes eu penso, poxa, seria melhor se a polícia desse uma pausa no país todo. Deixa essas pessoas que ficam reclamando da polícia ficar sem a polícia. É aquele ditado, a gente só dá valor quando perde. Deixa ficar uma semana, 10 dias, 15 dias sem polícia. Por mim, deveria. Todos. Uma mini greve. Uma greve. Cara, de pelo menos, nem precisava ser todos, 90%, 80%. Eles já iam sentir ali, ó, o baque. Entrando ali, ó. Sem dó. Aí iam ver que a polícia tá certa, assim, que eles iam ver o que os criminosos de verdade fazem. Não ficar taxando esse militarismo, esse esquerdismo, essa militância, seja lá o que eles fazem, para cima de policial e de pessoas que acham também que lugar de bandido é na cadeia.
Gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo isso. Eu tô falando, todo mundo sabe disso. A lei diz isso, né? Mas mostra outra coisa. Então, tipo, lugar. Você vê criminosos comemorando por conta desse governo. Gente, criminosos falando que, não, eu sou de menor de idade, não vai dar nada pra mim. É isso, eu já tô, daqui a pouco eu já tô na rua de novo, fazendo de novo. Não tô falando que você tem que matar, não é isso. Não é usurpar a vida de ninguém, não tô falando isso. Entendeu? É você fazer uma punição adequada ao crime. Só isso. E não ficar taxando as pessoas que arriscam a vida para proteger vocês e a família de vocês como criminosos. Não existe, não é palpável isso, entendeu? Isso é um absurdo, na minha opinião, isso é um absurdo. As pessoas têm sim que ser punidas pelas suas escolhas. Só que isso, ou pelo novo método, pelo novo governo, né? Novo velho governo que está aí principalmente, a criminalidade vai subir. A população já perdeu completamente o direito de se armar e de se proteger. Já era difícil antes. Agora é basicamente impossível. E eles acham que, igual a frase do presidente, por que um cidadão de bem vai querer se armar? Realmente, por que um cidadão de bem gostaria de se armar? Mas a pergunta certa não é por que ele precisa de uma arma. A pergunta certa não é essa. A pergunta deveria ser por que ele deve ter uma arma? Porque uma coisa é você precisar. Outra coisa é você dever. Dever no sentido assim, você deve ter. Aí você fala, mas é a mesma coisa. Não, não é. Não é. Porque existe um ponto importante. Ele precisa de uma arma? Sim, precisa. Mas a pergunta não é porque ele precisa, mas sim porque ele deveria ter. Porque ele deveria poder ser capaz de se defender. Se os criminosos têm, o cidadão de bem também deveria ter. Não é que ele necessariamente precisa de uma arma, mas ele deveria ter uma pela questão do momento que se vive no país de violência que está crescendo. Justamente por causa da passada de mão na cabeça desse novo governo, novo velho governo. Isso não existe, gente, isso não existe. Entendeu? Isso pra mim não tem cabimento. A gente tem que sim, tem que receber aquilo que a gente merece, baseado no que a gente fez. E ficar passando na mão, na cabeça, querendo evitar, achando que tá evitando uma chacina, ou seja lá o que eles estão falando, para poder parecer bonitinho, isso para ficar parecendo legalzinho pro pessoal de esquerda, pro militante, para aquilo, que são minoria. O cidadão de bem mesmo sabe que tem que ter punição. Eles querem ter paz, gente, não é guerra, é justamente o contrário. Existe uma frase que é aquela lá, que é a famosa frase: a gente luta para não ter que lutar mais. O que significa isso? Ou eu não quero lutar, eu não preciso lutar, mas se for necessário eu vou lutar. É isso que tem que passar na cabeça da pessoa. Não é você desarmar totalmente a população achando que a criminalidade vai diminuir. Não, gente, olha o nome. Criminalidade. Quem faz criminalidade é quem? Criminoso. Só que o governo parece que não sabe fazer um simples raciocínio lógico. Esse pessoal de militância, não só o governo, né? O pessoal de militância que pode isso, que pode aquilo. Por quê? Porque são pessoas que querem furdoer, que quer furdunço, que não quer ordem nas coisas. E quando eu falo ordem, eu não estou falando de ditadura, gente. É sim ter uma liberdade, mas uma liberdade que você vai pagar o preço pelo que você faz. Uma coisa, existe uma enorme diferença entre ditadura, entendeu? E lei e punição. Existe um vasto oceano diferente. Até porque são as leis que evitam coisas como, por exemplo, alguém invadiu minha casa, não posso me defender, tenho que deixar. Não, entendeu? Mas o mais, e ainda mais, e o pior, são pessoas como essa que ficam falando de comunismo, de igualdade, sendo que muitas dessas pessoas moram numa mansão, um relógio custa uma fortuna, o carro custa uma fortuna, outra gente passando fome. E eles falam, eu posso fazer isso desde que não tenha desigualdade. Aí eu falo, gente, como assim desde que não tenha desigualdade eu posso? Ok, verdade. O problema tem desigualdade. O Brasil sempre teve desigualdade, o mundo tem desigualdade.
entendeu? Até que se conserte isso, não tem o que se fazer. Mas não, tem sempre que. Eu não entendo. Eu tento entender, a gente sabe, mas eles batem tanto nessa tecla de que estão certos que a gente pensa assim, gente, esse pessoal tá vivendo numa outra realidade, uma outra dimensão, não sei. É isso que dá a entender. Bom, galera, eu quis voltar com esse vídeo, voltar, né, fazer os vídeos, fazer uma abordagem geral, né? Vídeos, mas logo virão, Deus abençoe, não só sobre isso, mas também no meu cotidiano diário, entendeu? Muito obrigado por acompanhar até aqui, se inscrevam, comentem e compartilhem. E até a próxima, galera. Partiu, falou!